estudante, inclusive é uma escola que eu estive em 2018, no projeto do SESC falando em cordel. Eu não sei se foi a turma de vocês, era um pessoal do 9º ano. Alguém aqui já conhece cordel, já escutou um cordel, já leu um cordel? Fora vocês aqui, não vale não, que é da minha geração. O pessoal lá atrás. Legal, que bom. Então vou começar com, isso aqui é um folheto da minha autoria, História das Plantas, onde as plantas vão contar suas histórias. Eu dou aqui o protagonismo para as plantas. São 12 poemas, estrofe de 7 versos, né? Que vocês podem perceber pela cadência. O primeiro poema diz o seguinte: eu nasci na Etiópia, na Arábia me criei. Depois fui para a Europa, para a América viajei. Minha fragrância é dileta, sou bebida predileta nos lugares onde andei. Meu corpo é pequeno fruto, minha alma é a semente. Depois de torrado fico um preto muito envolvente. Do sono sou um terror. Quem degusta meu sabor, grava meu gosto na mente. Já sabe. Eu estou presente à mesa na hora da refeição. Sou tomado com biscoito, com tapioca ou com pão. Na cadeia alimentar, venho para completar a boa alimentação. Quando alguém está com sono, eu mantenho de pé. Dito isto, lhe pergunto, sabe meu nome qual é? Sou pretinho e saboroso. Quando quente, sou cheiroso, o meu nome é café. Então, pessoal, essa é a literatura de cordel. A literatura de cordel foi considerado folclore no passado muito longe. Aqui agora nós encontramos ainda algumas pessoas que quando fala de cordel se refere a folclore. Mas o cordel, ele não é folclore. O folclore é uma coisa estática, uma coisa parada no tempo. Você vê uma dança folclórica, o chachado, por exemplo. Em 1850, se chachava assim. Hoje ainda os grupos folclóricos chacham da mesma forma, ou seja, uma coisa estática. Ela não avança de acordo com o contexto, de acordo com a realidade social. O cordel não. O cordel, inicialmente, ele era unicamente oral. Não existia ainda na Grécia Antiga, nos períodos medievais, a poesia popular era dita nas praças. A poesia popular era instrumento de educação do povo. Os poetas foram os primeiros professores. A partir do século XV, na Alemanha, quando se inventa a imprensa, essa poesia popular ela vai para o papel, e aí é muito presente em toda a Península Ibérica, na Europa, a literatura de folhetos, que essencialmente não era como o cordel que a gente conhece hoje. Tinha poesia, tinha prosa, tinha encíclica religiosa, receita culinária, partitura, mas essa característica da literatura de folheto, a poesia foi que se sobressaiu. E aí ela passa, atravessando os anos, ela vai avançando e ela vai se modificando. Quando aqui no Brasil ela sai da oralidade e vai para o folheto, depois do folheto, que inicialmente não tinha recurso tecnológico para se fazer uma coisa melhor, ele usa uma capa só com o nome do autor. Depois, quando chega o cinema, ele passa a usar nas capas a fotografia dos artistas, que é as incogravuras. Depois a imprensa, o jornal começa a chegar em alguns centros urbanos e os poetas usam cartões postais, desenhos, charge. E a partir dos anos 60, quando o folheto de cordel ele passa a ser editado aqui no Ceará, em Juazeiro do Norte, se começa a usar a xilogravura. E hoje o cordel ele está em PDF, está em CD-ROM, ele está em livros, né? Então é uma literatura muito dinâmica. E é essa história que nós vamos viajar, que a gente vai contar aqui para vocês. O cordel é gênero literário, ele compõe a tradição popular em versos, né? Então o cordel é poesia popular em versos, né? Poesia popular em versos. E então a gente vai ver aqui o panorama histórico do cordel, as características, os principais temas dominantes, porque não imagine que é só você escrever qualquer poesia num folheto que vai ser cordel. Não é, ela tem toda uma técnica, tem a rima, tem a métrica, tem a oração, tem a quantidade de páginas. Você precisa ver o que é paroxítona, oxítona, proparoxítona, porque é a contagem silábica. Tem toda essa técnica que nós vamos discorrer aqui nas características e os temas dominantes.
Esse Rimando e Aprendendo é um dos projetos que eu trabalho em sala de aula. Eu trabalho a literatura de cordel como um instrumento de alfabetização, instrumento de letramento, desde o jardim, do tempo do jardim, né? Desde do infantil 3, 4, passando pelo Fundamental 1, até o ensino médio, a gente trabalha a literatura de cordel com esse projeto Rimando e Aprendendo. Pode passar. Vocês levantaram a mão, falaram que conhecem literatura de cordel, né? Quem aqui conhece ou já ouviu falar do Romance do Pavão Misterioso? Como é o seu nome? O Flávio conhece. Mais alguém conhece o Romance do Pavão Misterioso? Então, o Romance do Pavão Misterioso, eu tenho aqui uma versão desse folheto, na mala do folheteiro, e foi um folheto escrito em 1920, por um poeta José Camelo de Melo Rezende, da Paraíba. E esse poeta, ele era cantador, mas ele era um péssimo cantador, um péssimo repentista. Ele não tinha habilidade do improviso. Então ele escrevia suas histórias, decorava e cantava na viola, que era uma modalidade da cantoria na época, cantar os romances. Ele era um péssimo repentista, mas passou a ser um dos melhores escritores de cordel de todos os tempos, José Camelo de Melo Rezende. A principal obra dele é o Romance do Pavão Misterioso, que foi adaptado para as várias linguagens que a gente possa imaginar. Hoje nós temos o Pavão Misterioso em quadrinho, que não é coisa nova, é de 1959. Foi feito filme, peça de teatro. Nos anos 70 foi gravado aquele disco grande assim de cera, né, com o poeta de Pernambuco recitando, declamando. E ele ficou mais conhecido na voz do cearense Ednardo. A música o Ednardo faz baseado no cordel. Por quê? Porque a novela, a Globo fez uma novela chamada Saramandaia, que tinha uma cena que um dos personagens centrais ele sobrevoava a cidade com asas enormes. E aí pediram para ele fazer a composição e ele relacionou com o Romance do Pavão Misterioso, porque é um pássaro de metal, que seria um aeroplano, né? Em 1920, o Zé Camelo imagina, ele está à frente do seu tempo, imagina o Transformer que a gente vai ver nos anos 90, 2000, né? O Pavão Misterioso é uma malinha como essa, que ela apertando o botão, ela se transforma num gigantesco pássaro que voa em todas as direções, como se fosse um helicóptero. Quando ele quer esconder, ele aperta no botão novamente e aquela máquina volta a ser uma mala. E aí a história se passa na Grécia, na Turquia e no Japão. Apesar do poeta ser paraibano, mas a literatura de cordel ela tem uma forte herança ibérica, né? A cultura ibérica que chegou aqui. Então a literatura de cordel vai falar de príncipes, de princesas encarceradas, de príncipes valentes, dragões. O dragão, uma figura mitológica muito presente na literatura popular e também nas histórias de Trancoso. Então, no cordel, ele também está muito presente. Isso, o poeta faz essa narrativa sem, contanto, esquecer do seu cotidiano, do seu contexto. Na narrativa, a gente percebe que a história se passa realmente na Paraíba, porque lá está o algodão, lá está a fábrica de tecido, lá está o coronel, que é representado pelo turco, né? Ele começa dizendo assim, esse cordel é todo em estrofe de 6 versos, porque nesse período, 1920, não existia estrofe de 7 versos, que é a cedilha. A partir de 1938, 40 e pouco, é que começa a ter outra estrutura no cordel, que é a estrofe de 7 versos. Mas nesse período só tinha a cestilha. Na cestilha, você percebe que os versos ímpares, o primeiro 3 e o 5, não tem rima. Pavão não rima com fogo, nem com pragas. Mas você percebe que os versos pares, que é o 2, o 4 e o 6, vós, faróis e nós, rimam, né? Apesar de nós, de faróis, ter uma escrita diferente de nós e vós. As 3 escritas são diferentes, mas o som é idêntico. Ou você fala nós, para rimar com vós, com vós, com nós. Então, faróis com nós, com vós, porque o cordel é essencialmente oral. Então, ele leva muito em conta a sonoridade, ele leva muito em conta
em conta a forma como você escuta, né? Então essas rimas aí acontecem. Ele começa dizendo assim: eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia, um rico capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho João Batista, sendo que o filho mais novo se chamava Evangelista. Aonde que na Grécia vai ter alguém chamado João Batista e Evangelista, né? Então ele pega o seu contexto, o seu cotidiano e faz essas narrativas. E esse folheto, ele tem uma herança, ele tem uma particularidade dele, que é a influência muito grande da literatura ibérica. E aí, se eu me prender a isso, dizer que é a influência da literatura ibérica, eu não vou estar sendo completo. Porque a literatura ibérica, aquelas histórias de Trancoso que os avós contavam, que os contos populares que o Câmara Cascudo registra lá no seu livro Contos Tradicionais do Brasil, né? Todas essas histórias já chegaram na Península Ibérica, onde é França, Portugal, Espanha ali, já chegaram de outros povos, né? Os povos árabes dominaram a Península Ibérica durante longos 800 anos. E eles só saem da Península Ibérica com as cruzadas, onde os cristãos expulsam os mouros, né? Mas só que a cultura deles fica. E o Romance do Pavão Misterioso tem essa herança. O pavão, na realidade, seria o tapete voador. Então, na nossa literatura, se a gente for perceber, ela está recheada dessas heranças ibéricas e da literatura árabe, principalmente dos contos das Mil e Uma Noite. Mas, enfim, o rapaz, ele rapta a condessa que estava presa, ela ficava presa numa torre, e ela só podia sair uma vez por ano, um único dia do ano. Ela saía à janela com o pai de um lado, a mãe do outro, para aparecer ao público, e via gente de todos os cantos para admirar aquela beleza. No castelo não trabalhava homens próximos dela, ou seja, era super protegido. E aí nos remete a outras discussões hoje, com a questão de gênero, né? Como que impactou o autor na hora que ele estava construindo esses personagens, né? A cultura machista da época, a cultura que a mulher era dada como moeda de troca no casamento, tinha um dote, né? O pai dizia com quem que a filha ia casar logo pequenininha, né? Então, a gente vê tudo isso no cordel a partir do momento que a gente começa a fazer essa leitura com um olhar mais observador. E essas 2 estrofes de 6 versos é exatamente quando ele consegue chegar no topo do castelo e sai com a condessa no seu pavão voador, libertando a condessa da tirania do pai, que é o duque, mas que depois a história não continua, mas a gente sabe que vai continuar sob o manto da tirania de um novo homem, né, que é o seu marido, né? Então ele diz: e a gaita do pavão tocando com rouca voz, o monstro de olhos de fogo projetando seus faróis, o conde mandando pragas, disse: Creus é contra nós. Creus era a condessa. Os soldados da patrulha estavam de prontidão, disseram: vem ver, fulano, lá vai passando o dragão. O monstro fez uma curva para tomar a direção. E aí o Ednardo, pode passar, o Ednardo na música dele, ele vai descrever exatamente essas cenas, quando ele diz: um conde raivoso não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, eles são muitos, mas não sabem voar. Que é a música do Romance do Pavão Misterioso do Ednardo. Então a gente percebe que o cordel, pode passar, ele está presente não só no folheto, mas ele fica presente em várias outras linguagens. Não, isso não me atrapalha. Principalmente no cinema. Citando só 3 aqui. A maioria de vocês não conhecem Glauber Rocha, né? Um cineasta baiano, falecido acho que nos anos 70, mas 81, né? O trabalho do Glauber Rocha é tudo baseado na literatura popular. Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? O título já diz: Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente já imagina um conflito, a gente já imagina uma narrativa, né?
O Homem que Desafiou o Diabo, que circulou acho, nos anos 90, um filme feito nos anos 90. E o mais famoso aqui, Morte e Vida Severina, não é cordel. É do Ariano Suassuna. Agora deu um branco, esqueci o filme que já viu umas 10 vezes do Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna, ele faz, é uma coxa de retalhos. Tem vários textos do próprio Ariano, que são peças de teatro. Tem a história do Valetão, né, que engana o policial e tudo. Ali é uma peça de teatro que ele escreveu. Está na obra completa dele, é a peça de teatro. Ele joga ali dentro do Alto da Compadecida. Ele vai pegar 3 folhetos de literatura de cordel, que são 3 clássicos, escritos pelo Leandro Gomes de Barros, que é um paraibano que nasce em 1865 e falece em 1918, muito novo, 54 anos, de gripe espanhola. É o pai da literatura de cordel. Foi quem teve essa sacada de pegar aquela poesia que era só oral e, como ele sai de Pombal, na Paraíba, vai para um centro mais avançado, que é Recife, que tinha tipografia, e ele imprime aquela poesia, e ele faz aquele folheto, e vai vender de feira em feira, e ele, sem saber, ele, além de poeta, ele se torna editor, o primeiro editor de folha de cordel e distribuidor. É um dos maiores clássicos. Tem texto do Leandro Gomes de Barros que teve mais de 3 milhões de edição, como o Cachorro dos Mortos. E aí o Alto da Compadecida pega um texto dele, que é a História de João da Cruz. João da Cruz foi um personagem da Idade Média, espanhol, que depois é transformado em santo, que era um homem muito rico, tinha muita avareza, muito orgulho, não pegava em mão de pobre não passava próximo da residência dele e tal. E um certo dia ele recebe uma mensagem, né? Sente um choque e ele começa a fazer uma reflexão. Então, é aquela história que tem muito do santo da Idade Média. Ele distribui toda a riqueza dele com os pobres e depois sai peregrinando pelo mundo, vivendo de caridade pública, né? E um belo dia ele morre. Aí quando ele chega no céu, o santo responsável lá pelo cadastramento, o seu nome e tal, fulano e tal, rapaz, entra. Aí quando ele vai entrando, o capiroto chega, epa, rapaz, calma lá. Esse ser aqui, olha, veja um passado, não era santo, muito bom, caridoso. Aí vai ver e vê que no começo da vida praticou muita maldade. E aí chega Nossa Senhora para fazer o papel de advogada dele, né? E faz a defesa dele. É um romance que eu tenho, é um clássico. E depois, nos anos 50, um outro poeta escreve A Chegada de Lampião no Céu, que também tem essa mesma narrativa. Aí o nosso Suassuna vai usar essa parte. A outra é um folheto, O Dinheiro ou o Testamento do Cachorro. É um folhetinho de 8 páginas, onde o Leandro ele era muito crítico, ele vai fazer uma crítica ao dinheiro, ao poder que o dinheiro tem de corromper as pessoas. Ele vai dizer se o sujeito matar em praça pública, todo mundo vendo, ele for preso em flagrante, mas se depois a testemunha for uma mala de dinheiro, todo o fórum vai se compadecer dele. Aí ele cita a religião, que ele era muito crítico à religião, a tudo, né? Aí na metade do folheto para frente, para exemplificar o que ele está falando, ele vai contar a história de um inglês que tinha um cachorro, e o cachorro morre, e aí o inglês não quer que o urubu do Brasil como o cachorro dele, e oferece 6 contos de réis ao vigário para que dê um enterro cristão. O vigário se recusa a fazer o enterro, mas quando ou escuta falar nos 6 contos, termina cedendo, é um apelo, né? Um apelo muito forte, 6 contos de réis na época. E depois o padre vai ser punido, e o bispo, quando sabe que é a história lá, que está lá. E o outro folheto é O Cavalo que Defecava Dinheiro, também do Leandro Gomes de Barros, que é a história lá que é transformado no gato, né, que defeca dinheiro. É a história de 2 compadres, um rico e um pobre e tal. Então, o cordel está muito presente na nossa vida, mesmo sem a gente saber. Portanto, o folheto, por que o cordel está presente no cinema, por que ele está presente na música, no teatro, né? Porque o cordel, como eu expus inicialmente, não é um folclore, ele é um gênero literário, né? É um gênero literário que fala diretamente lá com o leitor. É um autor clássico que eu adoro, né? O Carlos Drummond de Andrade.
mas eu escuto muita gente dizer que não entende o que é a pedra no caminho. Qual a poesia que tem? Tem a sensibilidade. Para o Drummond, aquela pedra que foi a filha que faleceu, tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra, né? Então, o poeta clássico, ele fala por metáforas. O poeta popular, não, ele fala direto, ele fala a língua do povo. Ele não vai falar a mulher, trabalho, que aí é na poesia popular, mas ele quer dizer, ele diz, a câmara está me filmando. Ele não vai dizer as imagens subalternas que estavam, a câmara está me filmando. É a linguagem direta. Suas narrativas abordam desde contos infantis. Se pegar os clássicos da literatura de cordel até atual, a gente vai ver um monte de conto infantil narrado, né? Os contos populares, histórias locais. Por que narra os contos populares? Como os poetas adaptavam aquelas histórias, a maioria dos clássicos são contos populares. E as histórias locais é uma outra vertente também. O poeta ele começou a escrever sobre a sua comunidade, sobre o seu cotidiano, sobre o seu contexto. E é uma linha do cordel que foi muito popular durante um certo período. E versões de clássicos da literatura e temas do cotidiano, né? Os clássicos, tem um poeta que é o João Martins de Ataíde, que foi o maior editor de cordel, de 20 a 50, que conta-se que ele assistiu um filme, O Conde de Monte Cristo. Logo aí ele foi para o cinema, filme preto e branco. Ele assistiu 5 vezes seguidas, passou o dia todo dentro do cinema assistindo. Quando saiu, ele escreveu o cordel Prisioneiro da Torre Negra, né? Ou seja, o poeta, ele via o cinema, ele via os clássicos, ele fazia uma versão procurando dar uma linguagem que é a linguagem do cordel, porque se fosse vender o folheto O Conde de Monte Cristo para o camponês, para alguém que está lá no subúrbio de Recife, aquela pessoa não ia muito se sentir atraída, mas o Prisioneiro da Torre Negra, o cara já imagina lá uma narrativa, uma prisão, uma injustiça, né? Então ele se interessaria pelo tema. E aí eu pediria que passasse. A temática do cordel ela é vasta. Com o cordel você fala tudo. Você fala de amor, você fala de ódio, de briga, você fala de matemática, química, física, filosofia. Você dá uma olhada na nossa banquinha que a gente está expondo lá, você vai ver história do mundo em cordel, filosofia, geografia, matemática, pedagogia do oprimido do Paulo Freire em cordel, manifesto comunista, história da donzela, você vai ver Teodora, você vai ver tudo, né? Então, os pesquisadores, eles procuraram classificar essa temática em ciclos, né? O ciclo do amor, ele pegou todos os folhetos produzidos num determinado período histórico, que são romances de amor, e classifica o ciclo do amor. Os cordéis de briga de cangaceiro, de Lampião, Antônio Silvino, se transformou em ciclo do cangaço. Aqueles cordéis noticiosos, são o cordel de acontecido, que era o jornal do camponês, o jornal da população urbana, que não tinha acesso sequer a rádio ou a jornal, sabia a história pelo folheto. Caiu um prédio agora, nessa tragédia que o Raquel, o poeta, ia lá e escrevia. Foi dia 2014, né? Em 14 de outubro, no coração da aldeota, um prédio foi ao chão, só escutei, foi a patota. Aí as pessoas que moravam lá na Barra do Ceará, isso em 1920. Daqui que essa notícia, com detalhe, chegasse lá, demorava muito. Então o poeta, ele pegava o jornal do dia e escrevia em detalhes aquilo, como caiu, as pessoas que estavam, quem ia passando, como viu, a tragédia, o que foi. Em 2, 3 dias esse folheto circulava e as pessoas terminavam acreditando mais no folheto do que propriamente no jornal. Conta essa história que o homem foi à Lua e muitas pessoas não acreditaram que o homem foi à Lua. Só passaram a acreditar no dia que viram o folheto de cordel contando a história como o homem chegou à Lua. Então é verdade, o folheto está aqui dizendo que o homem foi à Lua. Pode passar. Dentro desses ciclos do cordel, nós vamos ver os ciclos do romance, o ciclo do fantástico, o ciclo do acontecido. E a grande maioria desses ciclos temáticos, a gente vai ver aquelas figuras mitológicas, nós vamos ver os contos ibéricos, né? Nós vamos ver os contos medievais. Ou seja, o cordel não tinha ainda uma cara, não era aquela cara de brasilidade ainda. Ele ainda não falava do nosso cotidiano.
Mas aí surgem dois ciclos, por volta dos anos 10, que é o primeiro ciclo, o ciclo do cangaço. Quem já ouviu falar, quem se tem o nome de um cangaceiro famoso? Lampião. Corisco, que era braço direito do Lampião. Então, quando se fala em cangaço, a gente remete a Lampião, né? Mas o Lampião foi o último bandoleiro do ciclo do cangaço. Antes do Lampião tiveram outros, e até no seu período mais famoso. Em 1835 saiu um livro de um cearense radicado em Pernambuco, de Baturité, que é o Cabeleira. O Franklin Tavra escreve o Cabeleira, que narra que um bandoleiro aterrorizava Recife e região, né, que era um bando de cangaceiro. É o primeiro registro que tem de cangaço. Aqui a gente vê a capa, A Vida de Antônio Silvino. Foi um cangaceiro muito perigoso também, escrito pelo Leandro Gomes de Barros. Isso deve ser por volta de 1912, né? Esse aqui que tem a cabeça em preto e branco, Interrogatório de Antônio Silvino. Você vai ver outro, Jesuíno Brilhante. Então, todos esses cangaceiros, eles foram para o texto do cordel. E só em 1938 é escrito esse folhetozinho da capa amarela, é uma capa contemporânea, né? Chegada do Lampião do Inferno, que é o mais conhecido do ciclo do cangaço. O folheto referência é esse, A Chegada do Lampião do Inferno. O Leandro Gomes de Barros, ele não conheceu as peripécias de Lampião, porque o Leandro morre em 18 e o Lampião começa a ter destaque por volta de 1923, 1924. Mas ele escreveu Antônio Silvino sobre outro. Veja esse folheto aqui, que interessante. A Vida de Antônio Silvino aqui embaixo. Ó. A gente percebe que não tem nada na capa, a não ser o título e o nome do autor. Né? Hoje há uma tendência muito forte a nós vincularmos o cordel ali à xilogravura. Muitas pessoas, inclusive, isso aqui não é cordel, não tem xilogravura, mas o que vai definir o cordel é o texto, é o conteúdo, e não a capa. A xilogravura é somente uma delas. Essa capa aí se chamava capa cega, é a primeira capa do folheto que a gente tem, porque não havia no período condições tecnológicas de ter uma capa sequer com foto. A Chegada do Lampião do Inferno é o primeiro folheto escrito em estrofe de 7 versos. Aquele do Pavão Misterioso são em 6, e o segundo, o quarto e o sexto. Esse folheto da Chegada do Lampião do Inferno, ele é escrito em estrofe de 7 versos, que vai mudar um pouquinho a estrutura. Você vai ter a rima do segundo com o quarto e o sétimo verso, e vai ter uma rima parelha aqui do quinto com o sexto. Ó, um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, percebe? Ó? Agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Outra estrofe. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Você percebe a rima no segundo, do quarto com o sétimo, e a rima parelha aqui, ó. Morreu o pai de Canguinha, a mãe de Forró-Bodó, 100 netos de parafuso, um cão chamado Totó, escapuliu boca insossa, e uma molecota moça quase queimava o Totó, que é um cabelinho aqui amarrado, né? Então, o cordel todo em 7 versos. Pode passar. O outro ciclo, que aí tem todas as tintas, né, da nossa cultura, que é o ciclo do gado. Por que o ciclo do gado? Esse aí, o Boi Misterioso, ele é escrito ainda, ele é do Leandro Gomes de Barros, ele foi escrito em 1915, né? É um dos primeiros folhetos que traz esse tema do gado, que traz a questão da criação de bois. E o boi, ele é muito presente na literatura popular, mas não é qualquer boi. Não teria graça um boi normal, tá? Num folheto de cordel, né? Que graça teria? Esse boi, ele é um boi encantado. Um boi encantado é um boi endiabrado, né? O boi misterioso, existe na literatura popular um mito que é a vaca misteriosa. Essa vaca misteriosa é uma novilha muito bonita que no nascimento dela, ela é tomada pelo diabo, né? Ela é incorporada pelo diabo.
Então ela para e depois que ela para, ela vai embora e ninguém nunca mais vê essa vaca. E o filho dessa vaca é o boi misterioso. É outro clássico. Eu falo já dele. Então esse boi misterioso é muito presente na cultura do vaqueiro. Nas festas de apartação, que é aqui uma vez por ano, os vaqueiros de uma região toda se reuniam num local, numa fazenda, para buscar o gado, porque o gado ele era criado solto na mata, o dono não tinha controle de quantos bezerros tinham nascido naquele ano. Então, na apartação, era o momento que os vaqueiros se juntavam para pegar aquele boi no mato e em torno da fazenda eles iam fazer contagem e marcar com ferro. Então, estava sempre presente esse boi misterioso, o boi fantástico, o boi mitológico, né? Aquele boi encantado que desafia os vaqueiros, né? Então, esse boi é o que está presente na literatura de cordel. Outro clássico, José de Souza Leão, Mariquinha, História de Mariquinha e José de Souza Leão. É um folheto de um contemporâneo de Leandro Gomes de Barros, que é o Severino Piruá de Lima. Ele foi pioneiro também na edição de folhetos. E essa história se passa entre Ceará e Piauí. E o outro, a história do sertanejo, está trocado o título aí, a história do valente sertanejo Zé Garcia, né? Esses são folhetos que marcaram a vida de muitas pessoas. Eu vendia o folheto do Dragão do Mar, e vizinho ali, o Dragão do Mar, tem uma feira de competição, que vem gente do Acre, do Pará, do Amazônia e tal. Na região norte tem uma tradição muito forte da literatura popular, porque a grande maioria foram cearenses que foram para lá. E apareceu uma senhora que ela me comprou 20 folhetos. Eu não tinha os 20, tive que ir atrás de Zé Garcia, porque o nome dela é exatamente o nome desse personagem, Zé Quirina, né? Que era o pai dela, colocou o nome do personagem nela, né? E o outro nome na filha. Então, folhetos são narrativas populares que marcaram muito as pessoas. Então, o Valente Sertanejo Zé Garcia se passa entre Ceará e Piauí, né? Que é um fazendeiro, que ele tem um filho, e aí esse filho ele recebe um falso testemunho levantado contra ele, né? Que ele desonrou uma moça e tal, tinha que casar. E aí ele foge para o Piauí, ele vai para o Piauí, para a casa de outro fazendeiro, para dar proteção para ele, né? E aí no Piauí, ele se apaixona pela moça, eles têm um romance escondido, e aí precisam fugir do Piauí para o Ceará, e ele é perseguido pelos pistoleiros do dono dessa fazenda, e tem toda uma briga, né? E então ele termina casando com ela. O interessante desses folhetos é que tem a ver com o nosso cotidiano. Todos os folhetos de gado, do ciclo do gado, ou se passa no Piauí ou no Ceará, ou então nas proximidades. Por quê? Porque foram estados que tiveram importância muito grande na economia, na nossa economia, que foi a economia do gado. Piauí, Ceará e Rio Grande do Sul eram os 3 estados brasileiros que produziam leite, não mais queijo e carne seca. Inclusive na Guerra do Paraguai, a carne seca ia do Rio Grande do Sul e daqui do Piauí e do Ceará. Paraíba, Pernambuco era cana-de-açúcar, Bahia era cacau, né? Outro local era peixe, mas aqui era gado. Então a literatura que surge aqui, esse ciclo, que é o ciclo do gado, ele dialoga com o nosso contexto social, ele dialoga com o nosso cotidiano. As histórias, quando a gente lê, a gente começa a reconhecer as características geográficas do Ceará e do Piauí. É bem interessante esse ciclo do gado. É exatamente nesses 2 ciclos que o cordel adquire aquela cara de brasilidade, aquela cara brasileira. As origens, né? Ana Maria de Oliveira Galvão hoje ela é doutora, está fazendo pós-doutorado na Federal de Minas Gerais. A pesquisa de doutorado dela, que foi orientada pela professora Magda Soares, está com 80 e poucos anos, bem velhinha, é a maior autoridade em alfabetização, Magda Soares. E a Ana Maria de Oliveira Galvão, a pesquisa dela foi Leitores Ouvintes de Folheto de Cordel, 1930 e 1950, Pernambuco. Ela foi pesquisar, entrevistou muita gente, inclusive o Leandro não, que o Leandro faleceu.
inclusive o Ariano Suassuna, outras personalidades e leitores populares. 15 pessoas ela mapeou, pessoas que leram muito folha de cordel, e aí foi entender como que essas pessoas liam, por que liam, o que sentiam nessas leituras. O passo seguinte que essas pessoas deram para a escola, na alfabetização, o avanço para outro tipo de leitura, ela vai identificar todas essas tendências, né? Então ela diz que as origens do cordel são relacionadas com o hábito milenar de contar história. O ser humano tem esse hábito, e quando chega aqui no Nordeste, essas histórias passam a ser histórias rimadas. Já o Arievaldo Viana, ele vai dizer que nós herdamos ibérico, os trovadores da Península Ibérica, ao chegar aqui, tocando suas violas, adaptam essas canções para a literatura de cordel. Pode passar. Eu gosto sempre de falar disso, porque geralmente perguntam sobre Patativa do Assaré, sobre Aboio, né, o que é tal. Eu relaciono que a poesia popular, ela é uma árvore que tem 5 frondosos galhos, que é o aboio, que é aquele versejado vaqueiro que diz, ele canta em 6 ou 7 versos, vê se eu lembro de um que eu, da minha infância, que é assim: eu parei de beber cana, tô comendo com farinha, eu peguei o trem errado, fui até o fim da linha, só quero que Deus me bote no braço de Mariquinha e boi. Então ele cantava isso quando estava conduzindo o boi para a manada, como forma de encantar a manada. Aí você percebe que o aboio, ele tem a mesma característica do cordel. Ele é em 6 estrofes de 6 versos ou de 7. Ele vai, se for de 6 versos, vai rimar o segundo com o quarto e o sexto. O 7 vai rimar o segundo com o quarto, o sétimo e o quinto e o sexto entre si. E a contagem métrica, a sílaba poética também é a mesma, né? É uma outra poesia porque ele improvisa, mas tem a mesma característica do cordel. Aí você vai ter o repente ou cantoria, que é aquela poesia feita pelos cantadores. A diferença é que enquanto o cordel é uma modalidade que só você pode escrever em quadra, sextilha, setilha ou estrofe 10 versos, o cordel, a cantoria tem 80 modalidades diferentes de se cantar e ela é improvisado. Eu sou poeta de cordel, eu quero transformar em cordel uma obra clássica, eu vou para casa, levo a obra, pesquiso, escrevo, apago. O poeta repentista não, ele está aqui conversando com vocês, ele não tem a possibilidade de errar, porque ele improvisa. Aí tem a poesia matuta, que é aquela poesia feita pelo Patativa do Assaré, uma das vertentes do Patativa, que o Patativa também tem cordel, tem 17 cordéis, escrevia sonetos. A embolada também é feita aqui na Praça José de Alencar, vê muito os emboladores cantando com pandeiro, né? É a poesia popular característica das zonas praieiras, do litoral. Tanto que no versante fala, é o mar, porque o mar está muito presente. Era a poesia feita inicialmente pelos pescadores. Então a embolada de coco, que não é só aquela poesia, tem o Jackson do pandeiro também, que é uma espécie de coco, né? Tem a dança do coco, tem as suas ramificações, mas dentro da poesia a gente vai ter a embolada de coco e finalmente o cordel, que pode ser chamado também de romance, folheto ou verso, né? Então o que há de comum entre essas poesias é a rima e a métrica, que nós vamos ver um pouco à frente, mas são irmãs, são poesias irmãs. O termo cordel, ele é de origem provençal, ou seja, ele vem de Provença, na França, da Península Ibérica, né? Só que aqui no Nordeste esse tema é um tema muito novo. Por exemplo, eu só vim ouvir falar em cordel quando eu vim morar em Fortaleza em 1979. Até então nunca tinha escutado falar em cordel. No entanto, no Sertão Sul, onde eu nasci, que é Cedro, eu era menina, ia para a feira, e todo sábado eu vi um folheteiro vendendo folheto. A minha tia, ela tinha um hábito de todo final de tarde reunir a meninada e aí cantar para nós o Proeza de João Grilo, Cancão de Fogo, Romance da Donzela Teodora, Romance do Pavão Misterioso.
Só que não é conhecido como cordel. O nosso povo conhece essa poesia como folheto, verso ou romance. Esse termo cordel, pode passar, meu jovem. Esse termo cordel, ele passa a ser usual a partir dos anos 70, né? Um pesquisador francês, ele vem aqui ao Brasil fazer a pesquisa e ele disse que esse termo era usado na Península Ibérica, porque eram vendidos em cordas na Idade Média, lá era a literatura de cordel. A primeira vez que é registrado na literatura o termo cordel é nessa estrofe aí de 1788, que é uma estrofe de 8 versos que diz: falou para afetar-vos a campestre em surrão e cajado muitas vezes, era um flagelo este tirando o mestre dos ouvidos e face dos fregueses, todos os versos leu na estátua equestre, cavalo, né? E todos os formosos estremeces que no arsenal ao vago caminhante se vende a cavalo no barbante. Ela fala de um poema que se vende a cavalo no barbante, ou seja, pendurado no barbante. Foi a primeira vez que é registrado na literatura o termo cordel. Aí, esse senhor que vai passar agora no próximo, pode passar, que é o Raimundo Campbell, né? O Raimundo Campbell pode passar. Ele é um pesquisador francês, é um grande professor de várias universidades francesas, estuda a língua, os costumes, a literatura popular. Ele veio fazer uma pesquisa aqui, ele andou todo o Nordeste, andou mesmo no Nordeste, conversa nas feiras, conversando, ouvindo os poetas, catalogando a literatura de cordel. E ele disse que fez várias palestras nas grandes universidades. Ele disse: olha, na França tinha essa literatura na Península Ibérica que se chama literatura de cordel porque era vendido a cavalo no barbante. E aí, a partir desse momento, nos anos 80, essa literatura entra em declínio no Brasil, praticamente desaparece, as grandes editoras fecham, né, por questões econômicas. Aí o cordel passou a circular só nas universidades, em palestras, né? E a mídia pegou e aí ficou o termo cordel. Mas ainda hoje, quando a gente está vendendo folheto, as pessoas perguntam: você tem aí o romance da Donzela Teodora? Tem o romance do João Grilo? Tem o romance do Pavão Misterioso? É um termo muito corrente ainda entre pessoas que têm 50, 60 anos, porque na infância dele no interior, ele não conhecia o cordel, ele conhecia o romance, o verso ou o folheto. E aí, se fazendo várias pesquisas, esse termo cordel, apesar de ter se tornado habitual, ele é questionável, né? Porque na França era conhecido como literatura de colportage, porque o vendedor que andava nas comunidades, ele usava uma blusa que tinha vários bolsos aqui, que é o col, né? Então os folhetos eram levados aqui no col. Ainda hoje se usa esse termo. Alguém é evangélico aqui? Na tua igreja, vendedor de livro aparece por lá, de Bíblia? Aparece? Como é que você chama ele? Como é que é o nome desse profissional que chama na igreja? Chegou o comportor. As igrejas evangélicas, o comportor chegou, que é o cara que vende Bíblia, livro e tal. Então, esse termo vem exatamente da Península Ibérica ainda, da França, da época medieval. O comportor, o cara que vendia o folheto. Na Espanha, pregos soltos, que era uma folha solta. Em Portugal, folha volante, folha solta, ou literatura de cegos, porque os cegos eram os únicos que tinham autorização real para vender essa literatura de folheto. Na Inglaterra, cookies. No México, Argentina, Nicarágua e Peru, são os rojas, os corridos, né? São os corridos. Eu fiz uma aula agora na Unifoco, o pessoal da turma de Direito, segundo semestre, Antropologia do Direito, usando o cordel. E aí, quando falei tudo, aí tinha na turma da manhã um mexicano, ele disse: no México tem um corrido. Você conhecia ainda no México esse folheto chamado corrido, mas que é o nosso folheto de cordel. E aí eu trouxe para vocês algumas capas, né, para a gente ver, são capas do século XVII. Esses aqui são folhetos de literatura de folheto francês. Nesse período aí, acontece logo depois da invenção da escrita. Invenção da tipografia, da impressão pelo Gutenberg. Então, aquela literatura oral começou a ser impressa, os leitores a consumir aquela literatura. E a capa deles, a grande maioria, ou todos, era azul.
é conhecido como Biblioteca Blue ou Biblioteca Azul, porque os folhetos tinham as capas azuis. Aqui nós temos uma capa de um folheto em inglês, né? Esse poema aí, ele narra uma trágica história de amor, onde o homem, o rapaz, é assassinado depois por um terceiro que é apaixonado pela moça. Esse é o autor, John Milton. É um folheto também tão antigo que ele não tem gravura na capa, corresponde à nossa capa cega, aqui, porque no período a tecnologia não permitia o uso de imagens, né? Então tinha só o nome do autor, o nome da obra e muitas vezes o preço embaixo. Esse aqui nós temos Grego Solto, que é da Espanha, um folheto do século XVI. Esses folhetos aí eram folhas soltas, que eram pendurados nas cordas, né? E nesses folhetos aí, além da poesia, você encontrava prosa, você encontrava encíclica religiosa, partituras, mas a poesia foi a que sobressaiu. Aqui é o folheto português, a gente percebe que o folheto português ele se assemelha mais ao nosso folheto brasileiro, que é um folheto volumoso, inclusive grampeado. Pode passar. Esse aqui, ó, o folheto clássico, folheto brasileiro dos anos 20 até os anos 50, onde na capa se usava fotografias de artistas. Por quê? O cinema chega no Brasil entre 1915 e 1920, e os poetas, quando imprimir seus folhetos, iam até as tipografias nos jornais e compravam aquelas encogravuras onde estava sendo divulgado o filme que estava em cartaz. Ele comprava e jogava na capa do folheto. E o cordel ele tem uma estrutura básica que é a rima, métrica e oração, né? Então a rima, o verso é cada linha do poema, né? Nós temos estrofe, pode passar, temos estrofe de 6 versos e 7 de 10. As estrofes do cordel, a quadra, não é mais tão usual, dificilmente tem um poeta que escreve em quadra, mas era muito usual até o cordel ser difundido no Brasil. Até o final do século XIX era muito usual a literatura de folhetos em quadra. O folheto espanhol, a poesia popular espanhola, do século XV e XVI, nós vamos encontrar toda em quadra. O Câmara Cascudo, ele conseguiu recolher o romance da Donzela Teodora, que nós temos aqui adaptado para cordel, editado em 1480 na Espanha, todo em quadros. Aqui a gente tem o cordel em sextilha, são estrofes de 6 versos, onde rima o segundo com o quarto e o sexto. Aí tem a setilha, septilha, ou de 7 linhas, que é esse do Chegada pelo Inferno, que rima o segundo, o quarto com o sétimo, o quinto e o sexto, então rima parelha. E tem a 10 com 10 pés, que é a estrofe de 10 versos, onde não tem verso sem rimar. Todos rimam entre si, né? Esse nome pés é uma curiosidade. Eu gosto muito das curiosidades. Os poetas que escreviam em latim, na época que o latim dominava, não existia português, espanhol, outras línguas, latim era a língua. Então, em latim, eles cantavam seus poemas, cantando as cítaras, aqueles instrumentos, né? De cordas. Então eles contavam a sílaba batendo o pé. 10. E os músicos ainda hoje usam. Aí ficou. Cada verso ainda hoje se chama pés, né? Sextilho, 6 pés, décimo, 10 pés. Oração no folheto de cordel é o poeta falar coisa com coisa. O poeta contar a história com começo, meio e fim. Quando serve para fazer a redação, né? Você faz a introdução, diz o que você vai escrever, desenvolve um tema, depois você fecha. A história do cordel também é isso. É você contar a história com começo, meio e fim, que é a oração perfeita. A rima é a similaridade, a igualdade de sons. A rima acontece sempre nos versos pares, na sextilha, e nas demais, como eu falei. E para você identificar a rima, você faz a contagem silábica, que é a métrica, né? São 7 sílabas poéticas. Você conta até a última vogal tônica. Depois da última vogal tônica para frente, tudo é rima. Certo? Tem 3 tipos de rima no cordel. A rima rica, pobre e esdrúxula.
São classificações que não lhe interessam muito quando você está escrevendo nem lendo o cordel. É mais só para dividir. Rima rica é quando o poeta rima elementos gramaticais da mesma estrutura gramatical, por exemplo, verbo com verbo, dela com de estrutura gramatical diferente, né? Ó, o verbo dela com bela, que é adjetivo com pronome, agora advérbio com chora, que é verbo, substantivo, voltar com cantar, que é verbo. Você percebe que são palavras de classes gramaticais diferentes, e a rima, quando acontece assim, a rima rica. Já a rima pobre ocorrem de palavras da mesma classe gramatical, verbo com verbo, cantar, andar, adjetivo com adjetivo, pronome com pronome, adjetivo com adjetivo, horta, porta e assim por diante. E a rima esdrúxula é a rima quando você rima palavras proparoxítonas. Por exemplo, matemática com gramática, né, com ática e assim por diante. Essa é uma observação também, que podem ocorrer rimas, como a gente viu no Pavão Misterioso, que as palavras são escritas diferentes, mas desde que o som seja igual, porque o cordel ele é oralidade, então a rima é perfeita. No entanto, há palavras que, apesar de você achar que rima, elas não rimam, porque o som é diferente. Por exemplo, verso com peço, né? Tem um R ali no meio que vai flexionar a pronúncia. Erso é diferente de erso. Ética com genérica, não rima. Porque a rima acontece depois da última vogal tônica. A última vogal tônica de ética está inclusive acentuada. Então, ética não rima com érica. Você percebe que o som é diferente. Então, o cordeiro precisa ser observado esses detalhes. O leitor que não é muito acostumado com o cordel não vai perceber, mas quem conhece imediatamente percebe. Pode passar. A métrica é o principal do cordel. É a contagem silábica, né? É o que vai dar musicalidade ao tema cordel. Por exemplo, a chegada do Lampião no Inferno. Cabra de lampião. Última vogal tônica. Por nome pilão deitar. Última vogal tônica. Que morreu numa trincheira há certo tempo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrar. Até a última vogal tônica que você percebe que é perfeito, são 7 sílabas poéticas. Isso aqui dá musicalidade. Deixa só aqui um momento, ó. Eu coloquei um verso do Juvenal Galeno, como poeta cearense, e desde esse dia me lembro, né? Ó, desde a me lembro. Última vogal tônica. O E, né? O E. Então, a contagem silábica é até lá. E você percebe que na segunda sílaba tem desde, aí tem D e o E, né? São vogais que estão em palavras diferentes. Isso aí se chama elisão. Por quê? Porque a pronúncia se dá de uma única vez. Ó. De, si, di, a, mi, le. Então, ocorre também no cordel essa diferenciação da vogal, da sílaba poética para a sílaba gramatical. Na gramática aí teria acontecido de, e, si, di, a, mi, le, pro. Teria 9 sílabas, mas poeticamente só tem 7. Porque no cordel você conta os sons. Pode passar. E aí eu transferi para o exercício. Um quadro do Fernando Pessoa, que não é cordel, mas a estrutura é a mesma. Senhor, já que a dor é nossa. Senhor, já que a dor é nossa. Última vogal tônica, né? Então, 7 fica poético. Você percebe que o que com aquele A há uma junção sonora. Senhor, já que a. Você fala de uma só vez, você diz que a. Você não para. Você, já que a dor é nossa. E a. Outra lisão. E a fraqueza que ela tem. Nesse segundo verso, você tem 2 alisões aqui. E a, que você pronuncia de uma vez. E lá, que é o que se junta com o é de ela. Que ela tem. E a fraqueza que ela tem. Dai-nos ao menos a força de não mostrar a ninguém, né?
Essa métrica, pessoal, a métrica, se vocês têm um folheto, uma poesia metrificada, você faz qualquer música com ela. Você pega um poema desse, Chegado ao Avião do Inferno, pode jogar dentro de um samba, dentro de um rock, dentro de uma música romântica, dentro de qualquer coisa. Tem um vídeo no YouTube de um humorista, cantor, que ele pega aquele menino da porteira e ele bota no rock. Toda vez que eu viajava na cidade de Ouro Fino, toda vez que eu viajava para a cidade de Ouro Fino, na porteira eu encontrava a figura de um menino. Então, essa métrica permite você cantar isso aí da forma que você quiser. Você pode até fazer esse exercício em casa, pegar um folheto de cordel e cantar do jeito que você quiser. Meu corpo é pequeno fruto, minha alma é a semente, depois de torrado fico um preto muito envolvente. No som, não sou um terror, quem degusta meu sabor, grava meu gosto na mente. Pode passar, eu queria mostrar um vídeo agora para vocês, acho que o tempo está, né, bem avançado. O cordel, a poesia popular, especialmente o cordel, porque ele conta uma história, ele conta uma narrativa, ele pode ser usado em qualquer situação da nossa vida de estudante, da nossa vida profissional. Você pode escrever o que você quiser com o cordel, principalmente o professor, ele pode usar muito o cordel em sala de aula para facilitar as aprendizagens, seja na alfabetização, seja no letramento, seja, por exemplo, o pessoal do ensino médio tiver dificuldade de se aproximar das memórias póstumas do Brás Cubas, do 15, enfim, dos clássicos. Nada melhor do que pegar um clássico adaptado para o cordel e ler aquele clássico. Quem sabe depois ele vai sentir vontade de ler a obra que deu origem àquele clássico, né? Habeas finis. E aí o vídeo que eu vou mostrar é um videozinho curto, que é um advogado paraibano. Ele faleceu em 1912, uma figura muito conhecida, inclusive da política. Ele foi vereador em Campina Grande, foi deputado estadual, federal, senador, foi governador 2 anos da Paraíba, né? E esse vídeo dele, em preto e branco, é um vídeo dos anos 60. Ele era advogado, então na vida profissional dele, Ronaldo Cunha Lima, ele usava muita poesia. As peças jurídicas de defesa que ele fazia, geralmente ele fazia em poesia. Ele conta que foram presos uns porcos, uma pocilga foi presa. Eu acho que ele está aí nesse pendrive. Isso congela só um pouquinho. Eu vou deixar que ele conte a história. Vamos ver o vídeo. Um amigo que criava porcos em casa. Ele tinha a sua pocilga que incomodava muito a vizinhança. E o secretário de saúde resolveu prender os porcos, fechar, acabar a pocilga desse meu amigo cliente. Ele procurou para soltar os porcos. Então eu requeri um habeas corpus. Em seguida, eu fui procurado por um amigo. Que foi preso e autuado em flagrante porque estava fazendo uma serenata. Imaginou, que insensibilidade, né? Ser preso porque foi enquadrado como perturbador do sujeito público. Ele pagou a fiança, mas o delegado ficou com o violão, fez o inquérito e mandou para a justiça no inquérito e acompanhou o violão como instrumento crime. Ele me procura para que eu libere o violão. E eu fui ao cartório falar com o juiz, que era na época o doutor Arthur Moura. Logo depois era indado ao Tribunal de Justiça, depois presidente da Justiça. E houve muita sensibilidade. E o juiz disse: olha, Ronaldo, o advogado é poeta, o réu é boêmio, o instrumento do crime é violão. Isso dá verso. Se você... Esse juiz também é um poeta, né? É um poeta, esse juiz é notável. Ele hoje está residindo, ele se aposentou há poucos dias no tribunal, um embargador, mas uma imensa alma, uma grande criatura. Eu sempre por ele uma grande admiração. E então eu compus essa petição do habeas finis, que era para liberar o violão, e consegui, com o despacho do juiz, do doutor Arthur Moura, que foi despachou, definiu, concedendo a ordem penal. Acho que usou o ingresso também, não? Achou o ingresso. Não, poeta. Bom, a petição é a seguinte:
O instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola. É simplesmente, doutor, o violão. O violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu, sim, a sensibilidade de quem ouviu vibrar na solidão. O violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura e não existe entre ambos afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida que canta as mágoas que povoam a vida e sufocam as suas próprias dores. O violão é música e é canção, é sentimento, é vida, é alegria, é pureza, néctar, que extasia, é a dor espiritual do coração. Seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazia em suas horas, para que volta a sentir o pé no açoite e suas cordas leves e sonoras. Libera o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, infeliz cantar as mágoas que lhe enchem o peito? Será crime, afinal, será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua, desgraçado, derramando na face as suas dores? É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento, juntada desta aos altos nós pedimos e pedimos também perferimento. A resposta do juiz. E o espaço do juiz, para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono violão. Então esse vídeo aí nos permite ver que a literatura popular, a poesia, ela é aplicável em qualquer situação. O tempo está um pouco avançado, eu ia ler para vocês um folheto que eu escrevi, uma aula de ciências, né? Vou ler alguns trechos aqui, mas quem tiver curiosidade, a gente está com uma banquinha ali, pode ver a história da matemática, gramática, clássicos, né? Aí eu disse assim: afirma um dito que a vida é boa, porém é breve. É como a língua do vento que vai derretendo a neve. Para uns o vento é forte, para outros a brisa é breve. Afirmam que antigamente, entre nós seres humanos, apesar das privações e de muitos desenganos, era comum se viver muito mais do que 100 anos. Hoje em dia a nossa vida está muito diferente. Com 30, 40 anos fica a pessoa doente, frequentando consultórios do remédio dependente. Faço essa comparação só para exemplificar. Todo ser humano pode a própria vida mudar. A vida longa depende do seu hábito alimentar. O nosso corpo precisa de lipídio e proteína, de fibras e de açúcares e também de vitamina. Mas tudo na dose certa, tudo demais é ruína. Digo isso porque tive um exemplo inusitado. Se foi real eu não sei, tenho me questionado. Só sei que fui pelas frutas no mercado sequestrado. Era domingo e eu saí sem muita preocupação. Fui ao mercado comprar arroz, biscoito e feijão e outras coisinhas mais para minha alimentação. Fui à venda no seu Joca comprar um refrigerante, um biscoito recheado com um salgado crocante para saciar minha fome já grande naquele instante. Porém, quando ia passando embaixo da prateleira, ali onde ficam as frutas, logo após a geladeira, bati a testa em um ferro e a pancada foi certeira. Senti o mundo rodando, o dia ficando escuro. Eu tentava me mover naquele cimento duro, mas sentia que meu corpo estava sendo seguro. Com pouco foi clareando, eu pude me levantar. Um pilotão de pepinos passou por mim a marchar. Era o Palácio das Frutas, aquele estranho lugar. Um bando de cajaranas, ainda tudo criancinha, corriam atrás das bananas como uma erva daninha, brincando de pega-pega do quintal para a cozinha. Em uma sala com folhas que havia bem logo à frente, um morango e uma azeitona e uma jaca sorridente falavam sobre negócios muito amigavelmente. De uma banana e uma manga, uma ordem escutei: levante que você vai conversar com o nosso rei. E num trono e um salão, um abacaxi avistei. 4 guardas muito bravos tinham me levado ali. Goiaba, maracujá, o melão e o saputi. Não tardou para avistar o seu rei abacaxi. Dentro do salão real estava o duque abacate, a baronesa maçã e a condessa tomate, com outros nobres da corte, no acalorado debate. A discussão entre as frutas nunca chegava ao final. Cada uma queria cena entre as outras maioral, para ver quem era melhor desse reino vegetal. Discutiam sobre o tema relacionado à saúde. Assim falou o abacate: eu tenho
magnitude, vitaminas A e B tenho eu em plenitude. Tenho potássio também e gordura em profusão, mas é monoinsaturada que faz bem ao coração. Cura até dor de cabeça, tosse, artrite e rouquidão. Toda assanhada alface foi dizendo eletrizante. Eu tenho ferro e fósforo, além disso sou calmante. Vitaminas A e C no meu corpo é abundante. Uma batata gordinha, assim disse num trejeito. Mesmo rica em calcifibra, sou vítima de preconceito, mas protejo contra o câncer e nas dores do meu jeito. Disse o caju, pois eu tenho ferro e vitamina C, combato bronquites, gripes com meu complexo B. O sistema imunológico eu ajudo a proteger. Nisso, o rei abacaxi, que tudo ouvia calado, ergueu o braço e falou: silêncio no meu reinado, traga um prisioneiro que será interrogado. Perguntou meu nome, eu disse, e ele olhando para mim, com voz bem grave, falou: sua vida está ruim, comendo o que você come, breve será o seu fim. Seu colesterol é alto e também sua pressão. Cuidado com a diabetes e também com o coração. Tudo isso é resultado de sua alimentação. Coma arroz, feijão, farinha, cuscuz com rapadura. Beba leite, coma carne, mas coma também verdura. Coma fruta que seu corpo ganhará outra estrutura. Precisa saber você, por todos foi escolhido, para em nosso tribunal ter castigo merecido. Porém, a minha sentença é que seja absolvido. Volte já para o seu mundo e propague essa verdade. Toda e qualquer vitamina nós temos em quantidade. A alimentação saudável é bom em qualquer idade. Minha vista escureceu, senti meu corpo pesado, mexi com um braço e uma perna e tentei virar de lado. Abri os olhos e vi que estava no mercado. Comprei jaca, melancia, laranja, manga, cajá, banana, pera e limão, pitonga e maracujá, couve-flor e agrião e ervas para fazer chá. Hoje em dia eu vivo bem, danço, corro e pulo ali, nadando numa lagoa, ultrapasso um jet ski. Foi milagre? Não, amigos, foi o rei abacaxi. Então aqui eu concluo a minha apresentação, agradecer a presença de heróis e heroínas que me aguentaram falar por mais de 1 hora, né? E dizer, quem quiser conhecer mais a nossa literatura de cordel, a gente está com um banquinho ali em frente, que o poeta vive disso, vive de vender essas folhetas. E obrigado a quem